pessoal, tudo bem com vocês? Nós somos do Espaço Luz e Consciência, Suziana Beth e Feliciana Lopes. Hoje nós estamos recebendo aqui no espaço o Bruno Souza, que é terapeuta, e o Bruno já vai entrar aqui para falar com a gente um pouquinho sobre o alinhamento energético. Estamos aguardando, ele já está entrando aqui. Olá. Boa noite, Olá, Bruno. boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vindo, Bruno. Que ótimo. Bacana, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Quero agradecer a Suziana, a Feliciana, maravilha. Até rimou, você viu? Suziana e Feliciana. As Anas, As... Anas são cheias de graça. São maravilhosas. E a Feliciana sabe que é minha irmã do peito. Estamos aqui para falar de um assunto maravilhoso, né? Que são as terapias, né? Todos nós apaixonados, né? Pelas terapias holísticas, né? Por todo esse mundo energético, esse mundo quântico, né? Então, assim, é maravilhoso sempre poder falar um pouco, né? Que é muito transformador. Né? Com certeza. A caminhada vai se tornando mais suave, né, Bruno? Sim, sim. É muito importante, né? Porque, assim, a terapia, a gente vai aprendendo a tomar responsabilidade, né? A trazer para nós a responsabilidade. E conforme a gente vai tirando essas camadas emocionais, esvaziando o copo das emoções, a gente vai aprendendo a fazer melhores escolhas, né? A gente vai acessando o nosso poder pessoal, a nossa autoestima, as nossas emoções vão ficando mais claras, mais lúcidas, né? E a gente entende que ninguém muda a gente, né? A não ser, né, nós mesmos, nós temos esse poder. Então, para chegar, né, toda esse entendimento, é muito importante esse trabalho terapêutico, né? Não só, eu sempre falo assim que é muito importante, a gente está falando aqui de terapias holísticas, né, energéticas, mas a gente tem também os psicólogos, que agrega muito, né, muito, a gente caminha muito junto conosco, né, porque tem muitos conhecimentos que a gente não tem, né, a gente trabalha mais com essa parte intuitiva, sensitiva, né, então a gente caminha junto e tudo complementa e tudo faz muito bem. Na realidade não existe uma competição, né, Bruno? Porque Isso. tem várias técnicas que na realidade é para quê? Para descobrir o ser infinito que a gente verdadeiramente é. E as terapias vão nos ajudando nesse caminhar. Aí, olha, eu queria que você contasse um pouquinho como é que você chegou nas terapias. Um pouco da sua história. Sim. Então, para chegar, né, a ser terapeuta, foi um caminho, vamos dizer, primeiro meio longo, porque demorou bastante, né? Foi lá com uns 33 anos, mais ou menos, que eu comecei a passar muitos problemas na minha profissão, né? Problemas financeiros, né? Então, assim, começou a conflitar aquilo, né? Que eu sempre fui muito de pensar em profissão, em carreira, de jogar todas as fichas ali e querer que as coisas, né, fluíssem da maneira como eu coloquei na minha mente. E depois eu fui entender que, né, que a gente tem tanto conteúdo, né, que às vezes a gente colapsa aquilo, é muito bonito, mas tem um caminho, né, até manifestar tudo isso. Então eu comecei a me perder, sabe? Comecei a fazer parcerias, sempre assim, tive um sonho muito grande de empreender. Então, assim, desde que eu saí da faculdade, todas as vezes eu procurava ter meu próprio negócio, trabalhar por conta, ser autônomo, e eu não conseguia. Todas as parcerias que eu fazia, não dava certo, sociedade, não fluía. Então, eu passei por duas empresas, né, de sociedade, depois eu fui trabalhar de funcionário, porque não consegui fazer o caminho de ser um empreendedor funcionar. Aí eu ganhei um fôlego como colaborador. E aí fui para uma sociedade, uma terceira sociedade.
E aí, quando eu fui nessa terceira, eu me estatelei de vez, sabe? Não deu nada certo. Foi uma falência daquela que não tinha para onde correr, sabe? E aí foi onde eu comecei a ficar muito mal do estômago, mal do coração, mal do fígado, cabeça, o corpo, sabe? Esgotou, esgotou. E aí eu falei, meu Deus, o que é que eu vou fazer, né? E eu era muito eu era, assim, participava muito da Igreja Católica, sabe? Tive uma formação católica. E eu procurava ajuda nos sacerdotes, né? Ah, o que que você me aconselha? Como que eu faço, né? E não tinha aquele mais, né? A não ser vai lá, reza, lê aqui a Bíblia, né? E eu também acredito que tudo é muito válido, porque naquele momento a minha alma precisava daquilo, né? E aí um dia, sem querer, né, o padre que me atendia não pôde me atender. E eu fui cair com um padre franciscano que falou para mim: "Você já fez constelação? Né? Você já fez microfisioterapia? Eu acho que é disso que você está precisando." E me indicou uma profissional que é a Solemar. E aí eu fui e meu primeiro contato foi com a Solemar na microfisioterapia. E aí ela já abriu assim, e a partir daí foi só o universo quântico, e aí eu fui fazendo microfisioterapia, constelação, e fui melhorando. Fui vendo que o meu corpo melhorava, que as minhas emoções estavam se alinhando, né? Foi um caminho bastante bacana. E aí depois eu senti necessidade de um pouquinho mais, né? Procurei vários terapeutas, trabalhei com um monte de terapeutas fora de Dourados. Então, assim, sempre fazia online em Santa Catarina, São Paulo. Então, eu ia fazendo online tudo que eu podia, porque eu achava que em Dourados não tinha. Né? Isso uns 3 anos atrás. E aí, sem querer, eu procurei no Google, né, terapias holísticas, e eu caí no Facebook da Casa Chakra, né, da Monad e do Tomás. E aí eu falei, eu vou lá, né, vou fazer um tratamento, né. E aí a Monad me explicou, me atendeu super bem, né, Monad é outra irmã do coração, ela e o Tomás fizeram um alinhamento em mim, um alinhamento energético. E a hora que eles fizeram, eu falei, uau, era isso que eu queria, né? Era isso que eu esperava, era isso que eu buscava, e até então eu não tinha encontrado. E aí fiz um monte de alinhamentos, né? Claro, tem um tempo, né? A gente esperar entre uma sessão e outra, mas aquilo foi descortinando, foi limpando, sabe? Depois a Monad chegou com o Theta Healing também, e me ofereceu, e aí o Theta Healing também foi ajudando bastante, o Reiki, sabe? Então foi meu primeiro contato foi Reiki, Theta Healing e alinhamento. E assim, fez uma profunda limpeza. E aí eu me centrei, né? E aí, conforme eu fui me centrando, aí eu fui procurando outras, né, constelação, fiz muita constelação, sabe? Já estava assim, eu falo que eu me formei de tanto fazer terapia, né? Foi aprender. Acho que foi a escola, foi essa, né? E aí depois da Monad e do Tomás, eu fui para Jalina, e a Feliciana também conhece, a Jalina Casarim, e ela também fez muito alinhamento com constelação. Foi ali que eu achei bacana que ela integrou as duas técnicas comigo. E aí, tipo, foi também outro manancial, assim, de experiências. E fiquei acho que eu fiz uns 2 ou 3 anos de terapia com ela também, sabe, seguida, assim, cada 2, 3 meses a gente estava trabalhando, né? E aí surgiu a oportunidade, né? Surgiu a oportunidade do Hernani estar vindo, né, aqui para Dourados para ministrar o curso de alinhamento. Antes do Hernani eu já tinha feito de Reiki, né, na Casa Chakra também com o Tomás e com a Monad, e o Theta Healing também, que foi onde eu conheci a Feliciana. Foi ali que a gente se conectou. Os dois chegaram mais cedo no curso, né? Ainda não tinha aberto o espaço Biloba, e a Feliciana, a gente ficou conversando e se conectou lá, né, Feliciana? Foi. E aí, depois, com alinhamento, que eu senti, assim, que foi, assim, integrar tudo, todo esse movimento de ser terapeuta, todas as experiências. Então, meio que a minha alma foi me levando, né? Como eu falei, pelas terapias, até chegar o momento de fazer. E, assim, eu sou muito apaixonado pelo alinhamento, né?
assim, pela constelação, junto com o alinhamento, também acho fabuloso, né? E foi esse caminho, como diz, né, de enfrentar uma dor muito grande que foi me levando, mas eu acredito muito nesses movimentos da alma, né? Então a minha alma, ela foi me conduzindo, porque eu poderia ter ido por outro caminho, né? E ela me levou até esse sacerdote, né? Inclusive, depois de 3 meses, ele falou para mim assim: você vai fazer com a Solemar 3 sessões? Todo mês você vem para me contar, né? Na terceira sessão ele faleceu. E aí, eu acho que ele tinha isso para, né? A nossa conexão foi para isso, assim, foi muito interessante. Então eu acredito muito nesse algo maior que nos rege, que nos impulsiona, e às vezes para o bem, né? E às vezes não quer dizer que é para o mal, mas às vezes é uma força inconsciente que nos impulsiona também para coisas que a gente não quer, né? Então tem os dois lados aí. Bruno, que a gente também não Oi? quer olhar, né? E a gente muitas vezes não quer olhar. Que às vezes a gente está tão envolvido na situação que a gente não consegue dar aquele passo. Então a gente precisa da ajuda de alguém para dar aquele primeiro passinho, né? Isso. E o importante é essa entrega que você falou, porque assim, a gente tem que se dedicar. Porque a pessoa quer fazer, às vezes, terapia, faz uma sessão e, não, acabou, não quer, já tá bom. Não, não é isso, tem que se dedicar, né? Você tem que realmente mergulhar, enfrentar, né? E fazer um processo contínuo, né? Porque o próprio Bert fala que tem constelações que demora 2 anos para, vai reverberando, vai trabalhando 2 anos, até 2 anos. Então, assim, é uma esfera, esse campo, e a gente não conhece, a gente não sabe o que está trabalhando. E eu também sou prova disso, que tem coisas que eu fiz uma constelação, um alinhamento, ó, passou muito tempo, aí, pum, naquele dia eu falei, olha, aqui realmente aconteceu agora, surtiu aquilo que foi trabalhado lá atrás. Sim. Então, assim, é uma confiança e uma entrega que a gente tem que ter muito grande, uma confiança no todo, nesse sistema que nos rege, né? Uma confiança em que o melhor vai acontecer. E a dedicação é fundamental. A gente tem que se dedicar, ouvir tudo o que o terapeuta diz, as recomendações. Se tem tarefa de casa, fazer a tarefa de casa bonitinho, porque é a gente, né? E tudo que a gente puder trabalhar e tudo que a gente puder limpar, organizar essa casa, fazer essa faxina, é tudo muito bem-vindo, né? A gente tem que, a gente está aqui e estamos nesse momento para isso, né? Para poder olhar para tudo isso. Mas é claro que não é nem bonito, né? E nem fácil. Sim. É muito doloroso muitas vezes, né? Sim. Quase sempre. E a gente, Né? São emoções que a gente... né, Bruno? E a gente tem que estar naquela que a gente chama em Axis, né, as ferramentas da permissão e da vulnerabilidade, porque quando a gente vai ter um encontro com um terapeuta, a gente está vulnerável, né? A gente vai expor um lado da nossa vida que não está tão legal, né? Então, essa confiança que você falou, primordial, e essa vulnerabilidade da gente poder se abrir para conversar, de colocar que a gente também tem aquele lado negro da força, né? E a confiança, e também a gente estar disposto a receber, porque às vezes a gente também tem que dar uma palavrinha dura lá para o outro. Ó, acorda! Ser infinito, acorda! Né? Como diz a Silmara Mirino, acorda, ser! Né? Não é só, a vida não é só uma rosa, vamos trabalhar. É isso mesmo, e enfrentar essas sombras e reconhecer essas sombras, né? A gente se reconcilia, né? É uma reconciliação, saber que aquilo é dessa forma, né? E, como diz, né, a própria constelação, eu aceito tudo como foi, né? Isso é transformador. Eu aceito desse jeito, todo mundo fez o melhor, eu fiz o meu melhor, e isso é transformador, porque a gente entra muito fácil no julgamento, nas cobranças, na culpa, né? Então, assim, hoje mesmo, um pouquinho antes, eu observo muitas pessoas, né? E eu vejo algumas pessoas assim, eu falo, as pessoas, elas são aquilo que elas acreditam.
sabe? As crenças que elas colocam, é tão interessante como que ela cria um padrão, uma forma de agir que ninguém consegue derrubar aquilo, né? A não ser ela mesmo, né? No caso. Mas ela é aquele reflexo, né? Isso é muito forte, né? E às vezes, para enfrentar tudo isso, né? É enfrentar as sombras, né? Olhar para iluminar aquele pedacinho ali e integrar, né? E isso é um trabalho que realmente é muito importante. É muito importante a gente fazer e alivia. A gente sente no corpo, assim como é o Axis, que é maravilhoso, né? A gente já sente no corpo, né? E plasmar isso no corpo é maravilhoso, né? Porque o nosso corpo é onde reflete os sentimentos, né? Então eu sinto a emoção, aquela emoção traz toda a sensação para o corpo, né? Então quando eu conto para o meu corpo a história da emoção, entendeu? Ficou ali, tá sentindo, né? É muito forte isso. É uma memória forte, né? Sim. E eu acho bacana do Axis, né? Já mudando um pouco o Axis, isso, né? Eu já tive experiência, assim, fui cria também de terapia do Axis, né? E é maravilhoso, né? Você sentir tudo, assim, é como quando você se entrega realmente, você sente no corpo a transformação, as mudanças, né? Então, tudo parte dessa doação e dessa entrega e da vontade, realmente, da gente mudar, da gente se transformar, né? Como uma frase que eu sempre digo e que eu fui aprendendo muito nas terapias, né? Eu aprendi a viver sem culpa, entendeu? Porque eu não quero viver com culpa de nada, eu quero viver leve, eu quero entender que é um grande quebra-cabeça e que está tudo certo. E que existe todo tipo de pessoa, todo tipo de situação, que ninguém chega por acaso, e que um chega e um vai, tudo no seu tempo, está tudo certo, e a gente vai conduzindo da melhor maneira possível. Bruno, é sem julgamento e sem expectativa com relação ao outro, né? É você ter a Isso. total permissão de que o outro seja aquilo que ele é. Isso, isso. E isso, essa permissão do outro também é um trabalho que a gente faz contínuo, né? É. Porque, né, é um trabalho diário, são muitas pessoas, muitos comportamentos, situações diversas no trabalho, em casa, na rua, né? Então, é igual você falou, esse aí é um trabalho diário, né? É todo dia a gente tem que permitir que o outro possa ser aquilo que ele é, né? E aí é onde entra aquela frase, tá tudo certo, né? E como a gente compartilha memórias o tempo todo, né? Eu tenho que olhar para aquele outro e falar, como eu sempre brinco, que treta que tem aqui, né? Quando aquele me causa um incômodo, eu já olho, que treta tem aqui, né? Vamos olhar isso, vamos trabalhar. Aí a gente já enche a bacia de água, já põe os bonequinhos, já vamos trabalhar, né? Vamos deixar isso, vamos liberar. Bruno, e a parte mais legal que assim que as terapias me ensinaram, principalmente o Axis, é que a gente tem escolhas. Não é porque a gente escolheu lá no passado, fez uma escolha que a gente precisa ficar eternamente com aquela escolha, né? Nós temos a Sim, oportunidade de escolher a cada 10 segundos, como diz o Gary. Então, a gente entende que se eu fiz uma escolha e naquele momento eu não tinha outra forma de escolher, mas agora eu posso escolher diferente, eu posso escolher uma situação diferente, porque eu sou do tempo que a gente tinha que escolher uma profissão e morrer naquela profissão, né? sim. A gente escolhia alguma coisa e ia com aquilo até o fim. Só que hoje a gente sabe que a gente não precisa mais morrer com aquela escolha até o fim. Que a gente pode falar, não, até aqui deu, agora eu vou escolher diferente. Né, Bruno? E isso dá uma É leveza na maravilhoso. vida da gente, né? Deixa tudo mais leve. E essa registro que você está falando, eu sempre digo, né? Nós estamos aqui, né? Reunidos e estamos sendo tratados, né? Tem algo acontecendo aqui. Isso aqui é uma cura também. Eu acredito nisso. E quem vai assistir depois, uma cura, né? E você falou uma coisa que eu acho muito importante indo para a profissão, né? É um registro muito forte esse, de que você tem que ficar
com uma profissão para o resto da sua vida, e tem que ser aquilo. Eu acho que isso é uma base de frustração para as pessoas muito grande, porque quando ela vai, escolhe, e de repente não é aquilo, como é difícil, né, deixar aquilo, começar de novo, fazer um outro movimento. É difícil, a gente lida com isso a todo momento, né? Eu lembro que quando eu comecei, eu fiz o magistério, e eu sempre falava, quando der os 25 anos eu vou me aposentar. E quando fez exatamente 25 anos, eu fui no INSS e me aposentei. Eu tinha só 42 anos, eu já sou aposentada, né, do ensino privado. Aí eu falei, bom, agora eu cumpri minha missão, agora eu vou trabalhar por gosto. E aí eu comecei também, eu já tinha curso de reiki, daí eu fui procurar outras coisas para, como eu dizia, né? Agora eu vou ser feliz. Eu trabalhei porque até então eu não sabia que eu tinha escolhas, né? Fui muito feliz na profissão, ainda sou professora, né? Do município, sou concursada, mas agora eu trabalho por escolhas, né? Hoje eu quero trabalhar porque eu quero o bem das crianças. Então, eu vou trabalhar contente. Não é mais pesado. Algumas vezes já foi pesado, por conta da gente ter que cumprir aquela escolha, né? E a parte que, assim, me encanta da terapia, e eu falo para a Feliciana, Feliciana, o que está certo aqui que a gente não está percebendo, né? Vamos escolher diferente. Né? E eu fico cobrando ela e ela fica me cobrando, né? Porque eu falo assim, Feliciana, eu tô aqui andando em círculo aqui, ó, não tô saindo. E ela, o que tá certo sobre isso que a gente não tá percebendo? Vamos lá, pode pôr aqui nisso tudo. Constrói, vamos construir outra coisa. Ô Bruno, antes de você falar propriamente do alinhamento, fala um pouquinho dos outros cursos que você fez, da malha de função, da hipnose. Sim, como eu disse, eu comecei com Reiki, né? E aí eu fui para o Theta Healing e para o alinhamento, né? E sempre li muito, porque quando eu estava no meu processo de terapia, eu sempre li muito sobre constelação. Então, assim, eu comprei todos os livros do Bert, lia tudo. Então, assim, fazia alinhamento, quando eu via, eu já estava constelando também, só não tinha uma formação, entendeu? Aí eu depois fiz, recentemente, um curso de constelação na água também. Então, que é algo que eu acho bacana, porque eu não... eu só deixo agir e ouço o campo, né? Então, eu comecei a ver que, realmente, você precisa de algumas técnicas para poder integrar um trabalho, né? E entrou, né, vários outros elementos, como, por exemplo, a hipnose, né? Então, eu senti a necessidade de entender um pouco sobre a mente, né? Como a mente trabalha, o que acontece, né? E foi muito bacana, porque, assim, por mais que a gente tenha toda essa parte energética, né, toda essa parte invisível, né, que não é só a nossa energia, tem o campo, tem, né, a espiritualidade, tem tantas coisas, né, que a gente não enxerga, né? Então eu queria saber um pouco dessa máquina, né? Como que essas emoções, né, são construídas, porque temos tantas memórias, né? Tantos blocos energéticos que vêm de vidas passadas, a ancestralidade, essa existência nossa já é muita coisa, né? Desde o ponto zero da gestação até aqui já é muita coisa também, né? A nossa infância. Então, como que essas emoções, né, se criam e como que eu consigo, como que eu vejo, como que a pessoa vê o mundo dessa forma, não consegue sair de uma situação, as crenças e tudo mais. E na hipnose eu tive esse entendimento, né, sobre, por exemplo, uma depressão, né? Eles dizem que, vamos dizer, dentro do nosso subconsciente tem um copo das emoções. Então, quando eu estou com uma depressão, aquela emoção que foi criada lá atrás e que só vim colocando cada dia mais um pouquinho, ele transbordou. Então, eu não tenho mais controle. Aí eu entro em depressão. Então, existe um evento causador inicial dessa situação e depois, no decorrer da minha vida, eu vou criando vários eventos
recorrentes que vão enchendo esse copo. E aí, quando ele transborda, eu perdi o controle. E aí eu tenho uma depressão, um pânico e N outros fatores, né? Não seria só isso. Então a hipnose foi me dando esse esclarecimento de como rastrear isso, né? E principalmente uma coisa assim que me deixou muito, né, assim, sensível foi ver que até os 8 anos, né, do 0 aos 8 anos, o fator crítico da mente subconsciente está aberta, né? Vamos dizer assim, aquela película que deixa entrar tudo, as crenças, os pontos de vista e tudo mais. Então a criança está ali olhando aquele mundo e criando as percepções, guardando tudo aquilo, olhando o pai, a mãe, o avô, o tio, os adultos, né, os maiores como um referencial. E aí ele vai criando o quê? Crenças, formas de pensar, né, formas de sentir, formas de agir, cria sinapses neuronais e vai operando depois, só continua. 9, 10, 11, 12. E aí, quando ele vê, ele fala, não, mas eu gosto de abacaxi. Mas, na verdade, não era nem ele que gostava de abacaxi, né? Era o pai. Entendeu? Então, eu falo que a gente não sabe muito bem qual é a nossa, desde que a gente entre num processo de se conhecer mesmo, de autoconhecimento. Porque a gente pega muito dos outros. Né? E principalmente nesses. É crucial do 0 aos 8 anos. Né? Então, eu vi até um post hoje da Jalina, estava falando que a criança olha para os pais e a forma como os pais tratam ela é a forma como ela acha que o mundo deve tratá-la. E aí, né, já falei, uau, que responsabilidade, né? Ser um pai, ser uma mãe, porque se você não trata, se esse filho não é bem tratado, ele vai para o mundo e o que ele vai recolher? Isso aí. Né? E se ele tem todo esse, né, esse embasamento, esse cuidado, ele vai para o mundo de uma forma diferente. Então, assim, é muita responsabilidade o trato com os outros, né? Então, a hipnose me deu essa abertura de entender, né, como essas emoções vão sendo constituídas, essas crenças, né, e como é muito importante trabalhar tudo isso. Então, aí eu peguei a hipnose, aí eu já integrei com a constelação, teve algumas pessoas que eu atendi, já coloquei alinhamento energético na hipnose, e flui. Cada um é um universo. Né? Então, onde tem abertura, a gente vai integrando. Então, assim, vejo resultados assim maravilhosos em pessoas e realmente a pessoa regride a emoção, trabalha aquela emoção, ressignifica e aquilo é esvaziado, né? Então você vai limpando. Oi? Eu não sei se você consegue ler os comentários, mas eu vou ler. Ah, tô vendo. Ah, tá. Tem um comentário aqui, eu acho que é da Monad. A hipnose do Bruno é simplesmente incrível, incrível mesmo. Da Casa Chá. Eu fiz uma hipnose na Monad, já foi uma pessoa que eu atendi, o esposo dela, o Tomás, também. Então, assim, fiz vários atendimentos. Agora, por conta da pandemia, né, do coronavírus, a hipnose só é possível presencial. Então, à distância, o que eu posso fazer é gravar um áudio de auto-hipnose e mandar para pessoas e se trabalhando. Sim. Né? Mas como na hipnose você pode ter uma abreação, de repente aquilo está tão forte dentro de você, você começa o processo e perde o controle de repente ali. O terapeuta precisa estar junto, né? O hipnoterapeuta. Sim. Então ele precisa estar ali para conduzir e para fazer com que aquilo possa caminhar da melhor maneira possível para o cliente, né? Sim. Então, assim, a hipnose realmente muito bom, é muito transformador. E, assim, o alinhamento, você é um canal, né? Você recebe a informação, né? E aí você passa para o cliente aquilo que você recebeu do campo, né? E ali na hipnose, ela acessa o subconsciente e ela te conta o que está acontecendo. Então, ela acessou, ela vê tem pessoas, diferentes níveis de pessoas. Tem umas que só sentem, você conduz de um jeito. Tem outras que veem, você tem que conduzir. Né? Quando vê, é melhor ainda. Quem tem essa percepção de ver, olha, eu estou me vendo aqui, está acontecendo isso. Você vai conversando com ela e vai aplicando a hipnose ali dentro, né? E então, assim, é maravilhoso. A hipnose me trouxe muito embasamento para trabalhar com as terapias. Me ajudou muito mais.
né? E integrado com a constelação também é maravilhoso, porque a gente sempre chega num pai, numa mãe, né? A gente acaba chegando nessa raiz, muitas vezes, né? Da família, sempre, né? Nascemos no seio da família, é nosso contato, né? É a forma que a gente enxerga o mundo, então a gente tem que voltar ali. Então, sempre eu aplico um pouco de constelação dentro da hipnose e sempre traz bons resultados, muito bom. E aí, depois da hipnose, estou falando dos cursos mais recentes, tá? Eu fiz, sempre, quando eu começo a buscar uma nova terapia, eu busco primeiro para mim, né? Eu vejo se vem de acordo com alguma coisa que minha alma está pedindo, e aí eu pego aquilo ali e primeiro aplico em mim. Vou aplicando, aplicando, e depois eu começo a atender as pessoas, né? E aí tem uns 2 anos, mais ou menos, que eu conheço a EMF, né? Que é a malha de calibração universal. E então, assim, eu não sei se dá para ver, se vocês vão conseguir ver aqui Dá para ver a sim. distância. Dá para ver? Dá. Então a malha, aqui estamos nós, né? E a malha são todas essas fibras aqui. Essas fibras e a conexão dos chakras com as fibras. Então aqui a gente tem as fibras da frente, né, que é o nosso futuro, aquilo que se abre, as fibras de trás, que é o nosso passado, a nossa ancestralidade, né? As fibras da esquerda e da direita, né? A da esquerda é o receber e o da direita é o doar, é o dar, né? O equilíbrio de dar e receber. Então a malha é esse veículo. Nós estamos dentro desse veículo, né? A Silvia Fleury, que foi quem me informou, ela disse que é um veículo. Então a gente pode andar por várias dimensões dentro desse veículo e pode trabalhar esse veículo que traz muitas memórias também. Fica gravados nas fibras. Então você faz uma limpeza e consegue gravar novas informações na fibra. Então eu trabalho essa malha de calibração, trabalho o dinheiro e trabalho a ancestralidade. Então é um curso mais recente que eu fiz, foi voltado para a ancestralidade. E, assim, eles chamam, né, é muito bacana, tem esse livro para quem quiser conhecer mais, ó, Evolução Elegante. Então, assim, é um processo que você precisa já estar bem esvaziado para você mergulhar, entendeu? Porque ele é muito sutil e ele é muito rico, você tem que estar bem já, sabe, desperto para poder captar tudo isso. Então, é muito bacana. Eu faço a minha malha do dinheiro todo mês, sabe? E todo mês, graças a Deus, muito dinheiro. Então, assim, não tenho do que reclamar. Então, assim, abre. A gente vai abrindo, né? E vai trabalhando. E todo mês é diferente, né? De repente começa um mês quietinho de atendimento, aí eu falo, vamos lá pegar a malha. Fazemos todos, porque é uma ativação, né? Vem como se fosse... Aí, hein, Bruno, da Mária, para mim e para o meu irmão. Vamos fazer. Tá e aí a gente... Ah, que bacana, olha aí. Porque depois que você faz, né, que a gente ativa a primeira vez com o terapeuta, você recebe o material, você faz em casa todo mês. Entendeu? Você mesmo faz depois. Você já ativa, né, essa energia e depois você acessa a sua própria malha e vai calibrando ela. Que legal. Entendeu? Ô, Bruno, então, assim, é muito bacana. Esse atendimento você faz online também? Eu faço online também. Faço online também. Agora, por conta Agora todo mundo está voltando devagarinho e tal, mas eu optei muito por trabalhar online, né? Eu até estava lá no consultório com a Gláucia, né? Uhum. Aí ela mudou o consultório, né, para outro lugar e eu acabei não indo com ela, né? Porque eu falei, eu vou ficar em casa um pouco. E aí eu tô atendendo muito online, sabe? Sempre e toda vez. E eu gosto muito de atender online, sabe? Flui muito bem, eu me adaptei sempre desde o começo muito bem com online. Então, agora eu tô assim, né? Mas a gente pode pensar, inclusive essa ativação pode ser feita num grupo, entendeu? Então, a gente pode pensar em fazer aí no futuro um grupo para fazer essas ativações, né? As próprias rodas de cura do alinhamento energético,
Amanhã eu vou fazer uma online e são, olha, maravilhosas. Tanto as presenciais, né, Feliciana, quanto as online, são transformadoras. Bruno, eu particularmente, assim, eu não observo nenhuma diferença da roda de cura online quanto a roda de cura presencial. Eu sempre recebi muito. Então, tanto nas rodas de cura com você, quanto as que eu fiz com a Jalina, sempre foi assim, vem uma consciência daquilo que a gente quer trabalhar e a gente faz uma mudança. É aquela limpeza energética mesmo, que a gente vai É com da maravilhoso. cebola, né? E é um É, trabalho que é constante. Na roda de cura mesmo, a gente recebe uma senha, né, Bruno? Você queria falar disso? e isso. Vou falar um pouquinho Vou entrar agora no alinhamento, a gente vai falar de todas as etapas. Sim. Mas vou começar de trás para frente, vou falar da roda de cura, então, né? Então, assim, a roda de cura, a gente faz um grupo, né? Então, assim, por ressonância, todas as pessoas que participarão do grupo, né, que são chamadas, é isso que eu acredito, né? A gente compartilha esse mesmo conteúdo. A gente tem aquela mesma informação para ser limpa, em maior ou em menor grau. Então a gente coloca a pessoa no grupo, né? Presencial, sempre se coloca uma pessoa para ser, vamos dizer assim, antena. E aí você conduz a roda de cura com aquela pessoa ali, né? Mas no grupo, né, eu sempre coloco todas as pessoas ali e geralmente eu faço como a constelação, eu ponho os bonequinhos. Aí esse é o João, essa Maria e eu faço uma rodinha mesmo, né, com o nome das pessoas ali. E aí eu começo a fazer o trabalho do alinhamento dentro dessa roda. Então, o conteúdo que é canalizado ali para ser limpo, né, ele pertence a todo o grupo, pertence a todas as pessoas que foram chamadas. E é interessante porque as pessoas não se conhecem. E aí você vai mandando o áudio depois dos corpos energéticos, elas falam, olha, essa aqui sou eu. Aí a outra, que é lá de São Paulo, essa aqui sou eu. A outra, e às vezes são diferentes pessoas, diferentes lugares e reconhecem o conteúdo, né? O conteúdo psicoemocional. Então, assim, é maravilhoso. Eu faço sempre, todo mês eu faço roda de cura online e as pessoas sentem a diferença, né? Porque é algo que realmente limpa, sabe? E é muito bom. E a gente voltando, né? Vamos falar um pouco do alinhamento, então, porque o alinhamento tem as suas fases, né? Então, o alinhamento energético, ela é uma terapia sensitiva, né? Aonde eu uso a mediunidade, né? Só que não de uma forma religiosa, né? Não tem nenhum cunho religioso, né? Com nenhuma religião. Por exemplo, você fala de mediunidade, você já vai para o espiritismo, ou às vezes você fala, né, o candomblé, mas não tem vínculo com religião nenhuma, né? É você usar aquele sexto sentido, vamos dizer que todos têm, né, essa sensibilidade para acessar um campo, né, de informação do cliente, e aí você vai receber essa informação e vai ser apenas um canal, né? Vai ser alguém que vai ser uma interface para mostrar para o cliente ali o que tem nesse campo, o que está acontecendo nesse campo. Então, quando a gente vai para o alinhamento energético, a gente tem a primeira etapa. A primeira etapa é a leitura do campo, né? Uma leitura geral do cliente. Então, por exemplo, vamos dizer que eu estou atendendo a Feliciana. Então, eu digo, Feliciana, te entrego nos braços de Deus e começo a leitura do campo. Fecho os meus olhos. E aí, o que vem? Né? O campo vai usar, né? Vamos dizer, podemos falar que é o campo, o eu superior, o sistema, né? Esse algo maior que nos rege, que nos conhece muito melhor que nós mesmos, né? Então, ele traz a informação. E é uma informação que eu vou ver de maneira simbólica, né? Então, ele usa o meu repertório de símbolos. Então, eu vou dizer o que eu estou vendo, né? Eu estou vendo uma imagem, estou vendo uma cena, uma sensação. Vou trazer aquilo que o campo me mostrar, né? E eu digo que é uma porta. É como se a gente fosse, a leitura de campo é abrir uma porta, né? Para que o trabalho todo possa acontecer, né? Então, eu abro essa porta e digo para o cliente, né? O que eu estou vendo, o que eu estou percebendo, né? O que eu estou sentindo, e ele já vai entrando, né, no trabalho. Eu digo que funciona também como uma hipnose,
porque o cliente também vai entrando em transe ali. Ele vai trazendo essas informações para ele também. Então, querendo ou não, você entra num transe ali. Você também acessa, Você sabe? E isso vai sendo pergunta trabalhado. também, muitas vezes, né? Eu já percebi em mim que eu vou lá e acesso, às vezes, uma memória da minha infância. É maravilhoso. Tem clientes que têm muita abertura, ele mesmo faz a leitura de campo. Você começa, ele fala, estou vendo tal coisa. Você fala, então continua, né? Aí ele vai, estou vendo isso. Então, essa é a sua leitura, maravilha. Vamos lá. E aí, depois dessa leitura de campo, né, geralmente eu converso um pouco com o cliente, né, e né, para ele, muitas vezes, tem uma coisa assim que é muito bacana, porque o cliente pode reconhecer esse conteúdo, falar, dar aquele clique e falar assim, tem um insight, sou eu isso aí, que acontece todas as vezes, mas ele também pode não reconhecer esse conteúdo, né, naquele momento. E depois, lá na frente, ele falar, poxa, aquele dia que, né, teve essa leitura de campo, agora que me deu o clique, que é aquela história que a gente falou de reverberar lá na frente, né, de trabalhar um pouquinho, de repente um pouquinho mais lá na frente, né. Então, voltando depois da leitura do campo, a gente vai para a canalização dos corpos energéticos, né. Então, os corpos energéticos, eles são, vamos dizer assim, subpersonalidades atreladas a um evento que aconteceu com o cliente. Né? E esse evento, né, essa memória, eu costumo dizer assim que é um bloco de memória, ele pode ser de vidas passadas, ele pode ser algo relacionado à ancestralidade, ele pode ser algo da sua infância, da sua criança interior, né? Pode ser dessa existência mesmo, pode ser uma emoção. Então, muitas vezes, o objetivo não é nem a gente identificar de onde que é. Ah, não, isso é vida passada. Muitas vezes, essa informação vem, muitas vezes ela não vem. Então, quando ela vem, eu posso passar para o cliente, mas quando ela não vem, não me importa, porque, né, o próprio cérebro, ele entende que não existe presente, passado e futuro, é tudo agora, né? Então, para o cérebro, é agora, independente de quando aconteceu. Então, essa canalização desses corpos energéticos, né, é onde, vamos dizer assim, vem esse movimento mais profundo de limpeza, né? Claro que ele já começa, vamos dizer assim, digo para os meus clientes, quando você marca a sessão, já começa o alinhamento, Sim. né? Já começa tudo a se movimentar para organizar aquela informação que vai ser trabalhada no dia, né? E esse corpo energético, ele tem uma voz, como eu falei, é uma subpersonalidade de um evento que aconteceu com o cliente, de algo que gerou uma emoção, né, que gerou algo que está trazendo dor, sofrimento, um bloqueio, algo nesse sentido, né? E aí eu dou a voz, fecho os olhos e digo, olha, eu sou assim, é como eu costumo dizer para ele assim, é como se a gente não é uma analogia, mas não é o que acontece, né? Porque a gente está consciente o tempo todo, né? Só emprestando mesmo o canal que é o corpo. Mas é como se a gente estivesse recebendo aquela pessoa ali, aquela subpersonalidade. Então a gente empresta o corpo para ela, empresta a voz e deixa ela falar. E ela fala: eu sou assim, eu estou sentindo isso, está acontecendo isso comigo. E quando o terapeuta se entrega, você sente tudo aquilo. Você traz para o seu corpo tudo aquilo e você pode falar para ele com muito mais clareza, né, sobre o que está acontecendo. E aí eu deixo, geralmente, esse corpo energético falar tudo o que ele tem para dizer, e quando termina, né, eu começo a trazer os guardiões, porque o alinhamento energético ele trabalha com a egrégora do Ministério de Cristo. Então nós temos, né, a egrégora da consciência crística. Então nós temos os guardiões. Então, se aquele corpo energético, vamos dizer, está com... eu trabalho muito mulheres, então assim, tem muita dor no feminino. Então, de repente, eu vou lá e trago uma guardiã, a Efigênia, né? Preciso trazer clareza para as emoções. Aí a gente vai lá e traz a Clara. São frequências que a gente vai acoplando para fazer o equilíbrio dessa memória que a gente trouxe no corpo energético. Então a gente traz o guardião e sente. Como é que está agora? Está melhor? Era isso mesmo que você estava precisando? Ok, era isso que eu estou precisando. Então, eu te encaminho para o Ministério de Cristo. E aí você encaminha esse bloco
para ser trabalhado nessa egrégora, né? E esse corpo energético, a gente trabalha 4 corpos energéticos, geralmente por sessão. É o que eu faço, porque eu acho que, geralmente, também não é uma condição fixa, porque tem cliente que você faz a leitura de campo e já traz o corpo energético e já embola tudo, vai embora o trabalho. Então você não controla muito, né? Não é você que controla, é o campo que traz. É assim que tem que ser. Bruno. O que tiver pronto, né? Então aí, se ele traz 2 corpos energéticos, tá ok. Se traz 3, tá ok. Se acabou no terceiro, tá bom. Se tiver um quarto, a gente traz também. Então, é meio de cliente para cliente, de trabalho para trabalho, né? Então, esse corpo energético traz esse bloco, trabalha ele, dá voz, equilibra com os guardiões e devolve, né? O guardião funciona como uma medicina, né? Para trabalhar aquela frequência, transmutar aquela frequência, né? E depois dos corpos energéticos, a gente vem com o corpo em luz e a senha, né? Que a Feliciana estava falando que tem uma senha, que é a tarefa de casa, né? Então, eu sempre vejo o corpo em luz como uma fala que vem, né, para selar o trabalho, né, para fechar esse trabalho de equilíbrio, né, para que tudo isso possa ser arrematado realmente. E a senha também traz esse papel, que é um mantra, né? Muitas vezes a senha pode vir um mantra, que é uma frase, né? Ou pode vir um dos guardiões também. Então, por exemplo, estou trabalho com o cliente, foi para o rumo da prosperidade. Então, eu posso trabalhar o cédula sagrada, ele trabalha a prosperidade. Ou o Bianashura, que é vamos dizer assim, é como se fosse a deusa Lakshmi, né, dos indianos, que é da prosperidade. Então, a gente traz esse guardião. Então, ele vai, né, acoplar no cardíaco, né? Então ele vai dizer 3 vezes, né? Então vamos dizer Lakshmi, 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 e vai respirar e vai se conectar com essa energia. Então ele faz esse trabalho depois, uns 21, 30 dias, para ele ir continuando a ficar nessa frequência, né? A trazer essa energia para ele, né? Então a gente passa a senha para que ele possa também ter um comprometimento com o trabalho, né? Uma devolutiva aí do trabalho. Então, a gente fecha com essa senha, né? Traz essa mensagem para ele, né? Do que vier, esse corpo em luz, né? Eu sempre digo assim que você filtra tudo, aí você pega e devolve o corpo em luz, tudo organizado para o campo, né? E aí o trabalho finalizou com o mantra ali, né? E é um trabalho que eu venho fazendo que é assim maravilhoso. Só para fazer uma analogia com o que você explicou anteriormente, aquele copinho d'água que estava lá transbordando, no alinhamento energético, você vai enxuga toda a aguinha, coloca todo aquele copo organizado retinho de novo, e aquela água passa a ter um novo sabor, porque a gente passa a ter uma ressignificação daquele sentimento, né? Porque às vezes uma coisinha que uma pessoa da nossa família ou de fora fala, nossa, mas isso nem teve importância. Não teve importância para ele, mas te pegou fundo, né? Alguma coisa quando a gente era criança, uma palavra que alguém disse, uma situação que a gente viu, faz com que aquele nosso copinho vai enchendo, transborde e a gente não consiga ressignificar. A sua explicação foi linda, eu amei, viu, Bruno? E assim, nossa, essa parte da gente conseguir ressignificar, da gente estar aberto, da gente poder receber essas mensagens, né? E da gente poder estar aberto para que a cura venha mesmo. Porque quando a gente assiste uma live, quando a gente faz uma sessão de barras, é o que você disse, marca uma sessão, a cura já está a caminho, né? Porque a gente já está disposto a receber. Então, quando a gente faz uma sessão dessa, a gente consegue enxergar algo que estava parecendo com aquele véu, né? E o trabalho do alinhamento energético pega esse véu, tira da frente e a gente consegue enxergar com clareza, né?
É isso mesmo, é isso mesmo. E é muito importante, por exemplo, quando a gente faz um trabalho e ele é gravado, né, por exemplo, o online, ele pode acontecer de duas formas, como a gente está aqui conversando, então eu faço, a pessoa está assistindo em tempo real, todo o processo, né? E ali no meio do processo eu estou ouvindo um pouco ela também, né? As percepções que ela teve e tudo mais. Quando a pessoa não está online, eu posso fazer o trabalho com a autorização dela gravado. Então eu gravo a leitura de campo, todos os corpos energéticos, gravo a senha e mando para ela. Então eu sempre digo, ouça mais de uma vez, né? Porque a primeira vez é uma coisa meio de emoção, né? Eu vou ouvir, tô ansioso para saber o que está acontecendo, e aí depois na segunda você está mais tranquilo, aí você começa a ter, nossa, os insights vêm, né? Nossa, isso aqui nossa, está acontecendo comigo isso mesmo, eu nem tinha percebido, né? E eu digo que essa consciência, nosso campo, né? Ele vem nos trazendo muitas vozes, né? De repente, como a Feliciana falou, você lembra de um evento, traz a memória e aquilo tudo se libera ali. Então, é muito importante isso, e importante o carinho que a gente tanto recebe a sessão, quando a gente recebe esses arquivos, né? É algo tão precioso, trata-se da nossa vida, né? Trata-se dessas emoções que muitas vezes estão ali escondidinhas, né? Você fala, nem sinto isso, não tô assim, não tem nada a ver, mas depois você para assim, olha e fala, nossa, realmente, isso aqui faz parte de mim, né? E aí eu consigo, como a gente falou, reintegrar essas partes ocultas e essas sombras, né? E realmente abraçar essa sombra, né? Então, assim, não é condenar a sombra, ter vergonha, né? Julgar, ter medo, é realmente dar um grande abraço nessa sombra, é o primeiro passo, né? Acolher, e aí depois, como vocês disseram, vou fazer qual escolha agora, né? O que eu posso escolher de diferente agora? Né? Porque isso aqui eu já vi, já entendi, né? Agora eu posso fazer diferente, né? Tudo pode ser diferente. Então é muito transformador, e o alinhamento energético, ele assim é uma terapia que para mim é um carro-chefe. Eu todos os meus clientes eu trabalho com ela, fazendo ela, e eu estou integrando muito com a constelação, que também ajuda bastante. Então a gente coloca os bonequinhos, e aí quando a gente vê, é muito silêncio, né? Deixa vir a informação. E aí o campo vai falando. E aí quando você sente que tem um corpo energético na constelação, o que você faz? Eu vou dar voz para esse corpo. E aí a pessoa assiste. O que está acontecendo? Que memória foi aquela do campo mórfico da família, que veio ali e que quis, né, um equilíbrio, uma transmutação, né, uma mudança, né, porque esses padrões vêm, né, não tem o presente, passado, futuro, é tudo agora. E aí é a hora de ressignificar, é agora. Eu sou professora de crianças e a gente percebe que as crianças têm alguns traumas que eles trazem, né? A constelação consegue ajudar essas crianças, a hipnose? Como que a gente poderia utilizar essas técnicas para auxiliar as crianças? Então, criança, por exemplo, na hipnose, eu fiz no Instituto, em São Paulo, chama Instituto Omni. E lá eles têm um curso específico para criança, que é o Omni Kids. Então, assim, como a criança é um universo diferente do adulto, né? Então tem toda uma técnica para trabalhar com ela. E a constelação também, eu vejo que não são todas as pessoas que têm esse traquejo com as crianças. Por exemplo, eu escolhi não trabalhar com crianças, né? Mas eu vejo que tem muitas pessoas que têm facilidade. E o efeito é o mesmo, é maravilhoso. É só a forma como você vai aplicar a técnica. Sim. E fazer com que ele perceba, né, o que está acontecendo com ele dentro da linguagem ali que ele tem no momento, da idade dele, né? Mas é muito bom. A constelação tem a constelação já voltada para a pedagogia, né? Tem algumas pessoas que trabalham. Né? E é maravilhoso, entendeu? Então, assim, é importante, como você disse, como a gente estava falando lá do 0 ao 8 anos, né? Quanto mais cedo você puder, né, dar esse alicerce para a criança poder constituir a sua própria essência, aquilo que ela é,
é muito bom, né? E liberar esses traumas o quanto antes também, né? Esses bloqueios e essas memórias que causam dor, né? Eu digo isso, Bruno, porque sempre as mães vêm perguntar para a gente, professora, o que eu posso fazer, né? E aí a gente tem sempre uma cartinha lá na manga. Olha, mãe, vamos tentar fazer uma constelação, vamos tentar fazer alguma Tá bom. coisa, porque às vezes não precisa levar a criança, levando a mãe, levando alguém da família, reverbera Já a muda. criança, né? E muitas vezes é a própria mãe que está com uma dificuldade ali de lidar, né, com alguma situação. Porque, como a gente falou ali na hipnose, o referencial ali do 0 ao 8 anos, né, é os adultos, né, o pai, a mãe que está ali em volta, né. Então, trabalhando o pai, trabalhando a mãe, a gente já tem ali um efeito muito positivo sobre a criança, né, porque eles estão conduzindo, né, eles estão conduzindo essa criança, né. Então, de repente, um entendimento ali de uma constelação para os pais, ou até uma própria hipnose para os pais, né, já muda o pai, muda tudo, né, eu mudo e o ambiente muda, Sim. né. Então, essa cartinha sua na manga é maravilhosa, maravilhosa, e tem que trabalhar os adultos, porque nós todos, eu olho para mim mesmo, e quando a gente fala de terapia, você acha assim que, eu já fiz, por exemplo, eu acho que eu já tenho uns 5 ou 6 anos que eu trabalho direto terapia, você fala assim, agora já tá bom, né? Aí você vira uma esquina ali e vê que não tem nada bom, tem mais coisa. Então eu digo que é um trabalho de pedreiro, Sim. sabe? Eu falo começo a atender já falando assim com meus clientes, é trabalho de pedreiro, não vem que não é moleza, não, pedreiro. Você vai derrubar o prédio que você construiu, limpar o terreno, e aí vamos ter que construir, de repente, uma nova estrutura. Tem estruturas que estão muito enraizadas. Então tem que desconstruir, e isso leva tempo, né? Limpar e começar a construir uma nova estrutura. Né? Porque isso tudo são estruturas neuronais. Uma crença é uma estrutura neuronal, é uma forma que eu penso. Então você cria conexões de neurônios e aí você pega e abriu ali aquilo, você já começa a operar, é o programinha, né? Dentro da sua mente fica aquele programinha lá nos neurônios. E aí, para que você possa mudar essa crença, a gente diz, né, os neurocientistas falam, né, desconecta, né, libera essa conexão neuronal e cria uma nova, maior, mais forte, que possa liberar essa daqui. Aí eu penso, sinto e posso agir de uma maneira diferente. Senão, não. Senão eu fico, né, naquela repetição, naquele padrão e não tenho mudança na minha vida. Então, assim, é muito importante a gente entender isso. E acabo fazendo sempre as mesmas escolhas, né, Bruno? Ainda é o mesmo relacionamento, o mesmo trabalho, e assim reverbera em todas as áreas da vida da gente. O Insta daqui a pouco já vai cair, então eu não queria que caísse antes de te agradecer imensamente. Você mora no meu coração. Agradeço muito. Eu Também. sei que você dispensou algumas clientes que o Bruno atende à noite, na maioria das vezes, né? Para estar aqui conosco. O objetivo meu e da Suzy é assim, trazer mais consciência e dizer assim que as terapias elas acabam se integrando. Então, hoje a gente falou do alinhamento, nós já falamos de outras terapias e continuaremos falando aqui este mês ainda de outras terapias. Bruno, eu quero Muito bom, eu que agradeço. porque eu não te conheço pessoalmente, né? E hoje é a primeira vez que a gente bate esse papo assim, só tínhamos nos falado no WhatsApp. Deixar o espaço Luz e Consciência às suas ordens, quando retomar e você quiser vir fazer uma roda de cura aqui, será bem-vindo. A gente tem um espaço que cabe umas 30 pessoas aqui e eu acredito que vai ser super legal. Então, Bruno, não, com certeza. muito obrigada por você aceitar nosso convite. E assim, eu e a Feliciana, a gente está muito feliz por estar realizando esse trabalho, né? E depois eu vou subir o vídeo para o YouTube e eu te mando o link para você mandar para os seus amigos. Tá, joia, pode deixar. Eu agradeço de coração e muito bom, contem comigo.
né? Vamos estar juntos e vamos pensar em várias coisas bacanas. A MF, uma hora eu apresento para vocês. A gente vai fazer muitas coisas bacanas, tenho certeza. Eu também tenho. Tá encerrando aqui, Bruno. Um beijão, muito obrigada.